E se for justamente a sua bondade que está abrindo as portas para que o mundo te engula? Há uma exaustão que não se nota no rosto, mas mora no peito, o cansaço de quem tenta ser correto no mundo que premia a esperteza. Você oferece empatia e recebe silêncio. Você se doa e o outro simplesmente toma. E quanto mais você tenta fazer o certo, mais sente que está perdendo algo. Talvez você já tenha se perguntado: vale mesmo a pena ser bom quando ninguém mais parece jogar limpo? Talvez o que te dói não seja o peso da sua bondade, mas o medo de que ela não seja o suficiente. Há uma diferença entre ser bom e ser ingênuo, e talvez o que esteja te ferindo não seja a sua essência, mas a forma como você foi ensinado a entregá-la. Desde cedo, muitas pessoas escutaram que deveria ser boas, ser compreensivas, educadas, sempre dispostas a ceder, e de alguma forma a equação parecia simples: se eu for bom, o mundo será bom comigo. Mas o tempo passa e a vida mostra outro lado, um mais nu, mais frio, mais real, onde os ingênuos são manipulados, onde os silenciosos são ignorados, onde os gentis são chamados de fraco. E nesse cenário nasce uma dor silenciosa, a dúvida entre manter-se puro ou aprender a sobreviver entre espinhos. Foi nesse lugar que Maquiavel escreveu. Não com cinismo, mas com os pés no chão da política crua, ele viu o poder devorar homens nobres e levantar tiranos, e ao invés de fantasiar o mundo, decidiu observá-lo como era. Abre aspas. Quem quiser ser apenas bom entre tantos que não são, acaba inevitavelmente destruído. Maquiavel, o príncipe. Fecha aspas. É duro ouvir isso, mas talvez seja exatamente o que você precisa escutar, porque a bondade, quando mal posicionada, pode se tornar uma entrega sem discernimento. Pode te levar a aceitar migalhas achando que é humildade, a calar sua voz pensando que é maturidade, a aceitar a dor acreditando que é crescimento. Mas a bondade não é ausência de força, bondade não é ausência de limites, bondade verdadeira sabe até onde ir. E é sobre isso que esse vídeo fala, sobre o ponto exato em que a sua luz começa a se apagar porque você nunca aprendeu a protegê-la. A virtude como prisão invisível. Há pessoas que andam como se carregassem uma corrente invisível nos tornozelos. São amáveis, solícitas, atentas, mas por trás da gentileza há um medo, o medo de desagradar, o medo de ser visto como duro, frio e egoísta. Esse medo molda gestos, apaga a vontade, anestesia a voz e, sem perceber, a virtude se transforma em prisão. Você diz sim quando quer dizer não, engole palavras que deveriam ter sido ditas, entrega mais do que tem, por medo de não ser aceito. Mas quem foi que te ensinou que ser bom é se anular? Maquiavel não condenava a bondade, o que ele criticava era o idealismo cego. Ele enxergava que o mundo muitas vezes não recompensava o que é justo, recompensa o que é útil. Não celebra o que é íntegro, mas o que é conveniente. E se você não perceber isso, viverá em guerra consigo mesmo, tentando manter sua luz acesa num sistema que vive de apagar velas. Tentando ser íntegro, mas sendo usado, tentando ser justo, mas sendo descartado. Há uma passagem em O Príncipe, onde Maquiavel descreve que um governante, se quiser manter o poder e o equilíbrio, precisa saber agir como homem e como fera, saber ser raposa para escapar das armadilhas e leão para assustar os lobos. Mas o que isso tem a ver com você? Você que não governa reinos, mas enfrenta relações desequilibradas, ambientes de trabalho injustos, vínculos onde sempre é o que cede e o que entende, e o que perdoa? Talvez tudo, porque no fundo, cada um de nós vive cercado de jogos de poder. E quem não aprende a ler as regras, acaba jogado para fora do tabuleiro. A virtude sem sabedoria pode te manter invisível, e aquilo que você chama de lealdade pode ser, na verdade, medo de se posicionar. Aquilo que você chama de compaixão pode ser medo de perder o amor dos outros. E assim, a bondade vira um esconderijo, um lugar onde você se protege da rejeição, mas onde também perde sua força. Maquiavel não está te dizendo para ser cruel, ele está sussurrando algo mais sutil. Não deixe que sua moral te segue para o mundo como ele é, porque ser bom é um dom, mas ser lúcido é uma necessidade. O poder da bondade consciente. A bondade não precisa morrer para que você sobreviva, mas talvez precise amadurecer. Existe um tipo de gentileza que não se curva,
é uma compaixão que não se deixa consumir, uma luz que não suplica aprovação, apenas ilumina e segue. É disso que Maquiavel se aproxima, sem nomear, de uma presença que compreende o mundo sem perder a si mesmo. Bondade consciente não é sobre agradar, é sobre escolher, escolher quando calar e quando falar, quando estender a mão e quando recuar, quando ser abrigo e quando ser limite. Essa bondade não é reativa, ela não responde ao medo, nem à necessidade de ser amado. Ela nasce do discernimento, de quem já caminhou o suficiente pela dor para não precisar provar nada a ninguém. E essa é a virada. Você não precisa ser rude para ser respeitado, mas precisa ser claro, não precisa ser agressivo, mas precisa ser inteiro. Há um tipo de presença que não levanta a voz, mas cala uma sala. Há um tipo de olhar que não ameaça, mas impõe fronteiras. E há uma forma de bondade que não se humilha, apenas reconhece o outro, sem deixar de se reconhecer. É nesse ponto que Maquiavel e a espiritualidade silenciosamente se encontram, no lugar onde a clareza sobre o mundo não apaga o coração, mas o fortalece. Porque a verdadeira lucidez não te faz frio, ela te ensina a ser fogo. Fogo que aquece, mas também protege. Fogo que ilumina, mas também sabe queimar, e se for preciso. Você não está aqui para ser usado, está aqui para ser canal de algo maior. E isso exige força, força espiritual, emocional e existencial. Bondade, quando é madura, não busca aprovação, busca a verdade. E essa verdade raramente grita, ela apenas permanece. O retorno à essência com um novo olhar. Talvez o que tenha doído em você todos esses anos não tenha sido a bondade, mas o fato de usá-la como escudo, quando na verdade ela foi feita para ser raiz. Você não está quebrado, está em transformação, e o desconforto que sente quando percebe que o mundo nem sempre retribui o que você oferece não é sinal de fraqueza, é sinal que você chegou na hora de despertar. Bondade verdadeira não é performance, é presença. Ela não se dobra, não se perde, não se esconde. Ela observa, compreende, escolhe, e às vezes silencia para não se corromper. Maquiavel talvez nunca tenha escrito com a intenção de inspirar almas sensíveis, mas o que ele deixou sem saber foi um chamado. Um chamado para que a lucidez não apague o coração e para que o coração não impeça a lucidez de enxergar. Você pode ser luz, mas isso significa que você não precisa ser sempre brando. Às vezes a luz mais honesta é aquela que sabe quando não brilhar, e para que não seja confundida como um servidão. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Às vezes a verdadeira bondade é saber se afastar, é saber dizer não e deixar que o outro conheça as próprias sombras sem você tentar segurá-las. Porque aquilo que te machuca hoje pode não ser o peso do mundo, mas a resistência em aceitar que bondade sem sabedoria vira sacrifício. E se a dor que você sente for na verdade a forma como a vida está tentando te ensinar a se posicionar? Talvez o que o mundo precisa não seja de mais pessoas boas, mas de pessoas inteiras. Se esse conteúdo tocou em você, considere se inscrever no canal e deixar seu apoio com um like. Aqui cada reflexão é um caminho de volta para casa. Não a casa de paredes, mas a que mora em silêncio dentro de você. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua luz e aprenda com firmeza a protegê-la.